Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A maior parte dos filmes e séries que assistimos hoje chega por meio de plataformas de streaming. Mas ao contrário do que acontece em outros países, o Brasil ainda não tem regras para a atuação desses serviços. Aqui no Congresso está em discussão um projeto que cria a Condecine Streaming e estabelece contrapartidas para que os recursos gerados aqui sejam investidos em produção nacional e regional. Para entender o porquê da importância dessa regulamentação, está aqui conosco no programa Argumento o senador Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco. Senador, muito obrigada pela sua presença. É um prazer poder estar aqui com vocês. Senador, o senhor fez um discurso em plenário, o senhor destacou a importância da criação desse marco regulatório, né, para essas plataformas de streaming. Queria que o senhor explicasse para a gente qual o ponto mais crítico que o Legislativo precisa atuar para a gente conseguir modernizar essas políticas de audiovisual. Bem, são vários os pontos importantes. O primeiro deles é o fato de que no nosso país, até hoje, nós não temos uma regulamentação para o streaming. E é importante dizer que hoje, no Brasil, praticamente o acesso das pessoas ao audiovisual, ele se dá fundamentalmente por meio dos smartphones, por meio da televisão, não é? A televisão que tem a internet para poder acessar essas plataformas, também via computador, e isso é um negócio bilionário. Inclusive, o Brasil é o segundo maior mercado mundial para essa área do streaming, e as plataformas elas não contribuem com nada para o fundo do audiovisual brasileiro. Daí porque um dos principais pontos é a instituição da chamada Condecine, que é uma taxa que é paga, por exemplo, pelas TVs por assinatura, é paga pelas produtoras cinematográficas, ela é paga até por parte da área da publicidade. E, no entanto, essas grandes plataformas, elas não fazem nenhuma contribuição. Então, essa é uma primeira coisa. Segundo, que essa contribuição seja destinada para estimular a produção brasileira, especialmente a produção independente. O Brasil hoje é uma referência internacional em termos de audiovisual. Não é por acaso que nós estamos concorrendo ao Oscar, ao Globo de Ouro, já ganhamos Oscars e, portanto, é uma forma de nós termos os recursos necessários para que as produções se façam e nós possamos reafirmar essa nossa qualidade do ponto de vista da nossa indústria do audiovisual. Então, esse é um primeiro ponto. Um ponto que, na minha visão, não está representado na proposta que voltou aqui para o Congresso Nacional. Há países em que a contribuição do streaming para os seus fundos de audiovisual são da ordem de 10%, até mesmo em alguns casos 20%. Aqui estão sendo feitas propostas no projeto que saiu do Senado e no outro da Câmara, diferenciadas, uma no valor de 3%, outra no valor de 4%. E mais do que isso, existe ainda a possibilidade de a empresa que vai dever essa taxa, ela possa aplicar nas suas próprias produções. Quer dizer, é um incentivo, é uma desoneração que se faz, permitindo que ela invista no que é do seu interesse, no que ela considera que é comercialmente válido. Então, esse é um dos pontos importantes. Era necessário que essa Condecine fosse mais alta e que não existisse esse mecanismo de autofinanciamento a partir do que se deve. Senador, o senhor citou outros países, inclusive citou a Coreia, que há muitas produções coreanas hoje em dia. De que forma essas legislações internacionais podem ajudar a inspirar essa proposta que está em tramitação? Veja, a Coreia é um país que hoje tem uma parcela importantíssima do seu produto interno bruto decorrente da economia criativa, decorrente do audiovisual, decorrente da música, é hoje uma potência nesse campo. E isso acontece porque foi adotada uma regulação bastante inteligente, bastante avançada, e que faz com que as grandes produtoras, as grandes plataformas e todo mundo que produz no país
contribua para que os recursos sejam reaplicados no desenvolvimento da própria atividade do audiovisual e de outras atividades culturais no país, não é? Da mesma forma, isso acontece em países como a França, como a Espanha, a Austrália, em que a regulamentação envolveu a existência de uma contribuição expressiva que possa ajudar no financiamento do próprio audiovisual. E é isso que o Brasil precisa. O senhor falou também sobre a importância de, dentro desses recursos que forem captados, ter uma destinação específica para estados como o Norte, Nordeste, o Centro-Oeste. Qual a importância de promover essas coisas? São duas coisas que são importantes. A primeira é que nós tenhamos um estímulo à produção independente. Isso significa que uma parcela desses recursos que venham a ser arrecadados, eles sejam destinados para produções independentes, que naturalmente vão revelar muitos talentos em toda a parte artística, no audiovisual, de um modo geral. A outra é que a distribuição desses recursos compense também a realidade da diversidade regional do nosso país. Não é possível que as atividades culturais no Brasil, que é tão rico, tão diverso do ponto de vista cultural, elas estejam concentradas no sudeste do país, especialmente no eixo Rio-São Paulo, né? Então, a definição de que esses recursos da Condecine sejam aplicados tendo como referência uma cota para a produção independente e uma cota também para as várias regiões com o objetivo de nós constituirmos polos de produção do audiovisual, como já existe em alguns lugares. Brasília é um exemplo, Pernambuco é outro exemplo, a Bahia é um exemplo, o Ceará também. Isso só foi possível porque houve formas de financiar, né, esse tipo de atividade. Nesse aspecto, o setor público cumpre um papel muito importante. Deixa eu só entender melhor. A Condecine, ela abasteceria esse fundo setorial do audiovisual. E aí, dentro desse fundo, seriam feitas essas divisões? Exatamente. A ideia é essa. E na nossa proposta, nós não consideramos que deveria haver qualquer tipo de desoneração para essas plataformas, para que elas investam nelas próprias. Não, ao contrário. O que se deveria garantir é que elas, inclusive, tenham nos seus catálogos produções independentes brasileiras, para que assim a pessoa que é associada àquela plataforma, ela não receba somente os anúncios, os avisos, né, das produções de outros países, produções internacionais, enfim, mas que haja um espaço adequado para a produção nacional. Veja que no espaço de 2 anos o Brasil, né, está concorrendo ao Oscar, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano passado. Esse ano, a possibilidade de ganhar novamente é grande. Nas duas cerimônias, houve atores, uma atriz e um ator brasileiro que concorrem ao prêmio de melhor ator e concorreu Fernanda Torres de melhor atriz. Então, é um país que tem um potencial muito grande. E se nós tivermos, de fato, um fortalecimento do fundo do audiovisual, com certeza nós vamos avançar. Por que não entrar nessa linha de que as produtoras, as empresas, as plataformas possam se autofinanciar a partir de um processo de isenção do pagamento ou um abatimento do valor do pagamento da Condecine? Ora, porque o fundo do audiovisual, ele tem critérios próprios para todos. Ele leva em consideração esses diversos aspectos, né? A regionalidade, a questão da diversidade cultural, ou seja, uma política pública, de modo que, se for aprovado um projeto que defina que pode haver esse reinvestimento na própria plataforma, eu creio que a gente perde muito recurso que poderia ser utilizado para explorar e fortalecer essa nossa diversidade cultural. Senador, só para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da tramitação. O projeto nasceu aqui no Senado, foi para a Câmara, como é que está agora? E quais são os maiores obstáculos? Há um lobby muito forte dessas plataformas de streaming atuando aqui? Sim, claro que há um lobby muito forte. Ele
surgiu e existiu durante todo o processo da tramitação, inclusive aqui no Senado Federal, já que ele saiu daqui, foi revisado pela Câmara e voltou para cá, não é? É óbvio que essas empresas, elas não querem pagar nada, elas não querem nenhum tipo de regra de regulação. Algumas dessas plataformas já chegaram a se manifestar dizendo que elas conseguiram transferir para o exterior valores da ordem de 20 bilhões de reais em alguns desses anos. Então, eles não querem nenhuma regulação. Por outro lado, a proposta que saiu aqui do Senado não foi uma proposta boa, porque ela abria essas possibilidades que eu considero negativas. E na Câmara, alguns aspectos foram piorados, alguns foram levemente melhorados, de modo que agora a tramitação é muito difícil, porque pelo regimento, né, do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, quando a Casa Revisora toma um posicionamento, a Casa original, ou ela adota integralmente o que veio da Casa que fez a revisão, no caso foi a Câmara, ou então ela restabelece totalmente o projeto que saiu daqui do Senado. Só uma outra possibilidade é adotar o projeto, o relatório da Casa que foi a revisora, retirando partes dele e a partir daí nós termos um projeto final. Então será uma tramitação muito difícil, porque não se pode agregar novas ideias, novas propostas. Senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Depois a gente volta aí para discutir mais um pouquinho sobre esse assunto. Eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.